Bom, pessoal, hoje a gente vai dar sequência nas nossas aulas de geografia, que era para ter sido na sexta, mas como pagou um horário na segunda, achei que seria conveniente a gente fazer ela hoje. E a gente vai falar um pouquinho a respeito da crise econômica e social que está acontecendo na Venezuela, que na verdade acontece desde muito tempo, vocês vão ver. E é um assunto muito recorrente, é uma atualidade muito grande. Então, a chance dela estar presente no vestibular de vocês é, é bem grandinha. É um assunto tranquilo, vocês vão perceber que tem apenas 4 slides. Eu tentei compactar o máximo possível para ficar fácil a compreensão, não ficar extenso, tá? Vou estar compartilhando aqui com vocês os slides. Tá? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a crise na Venezuela ela foi um acontecimento que teve início por volta de 2013, então não é um acontecimento tão recente assim. E desde então, ela se arrastou nesse país sul-americano. A gente vai perceber que vai tratar essa crise na Venezuela de uma crise econômica, porque a economia do país está sendo destruída, mas também uma crise política, porque a disputa pelo poder e o autoritarismo do Maduro, eles levaram a isso. Atualmente, ainda, a Venezuela ela encara uma grave crise humanitária, assim a gente pode dizer, porque uma parte considerável da sua população ela sofre com a falta de alimentos, e o que força a ter que se refugiar em países vizinhos, como a gente falou nas outras aulas, nas aulas anteriores, a respeito da crise dos refugiados. Tem muita relação com esse tema. Além desse último caráter crítico que eu disse para vocês, do refúgio que eles vão procurar em outros países, a Venezuela ela vive sob a ameaça de sofrer intervenções militares direto dos Estados Unidos. Por isso que essa tensão faz com que gere esse ambiente, de fato, de crise. Só que só é possível a gente entender as raízes dessa crise venezuelana se a gente realizar uma breve retrospectiva da história do chavismo no país. E daí eu trouxe aqui para vocês que a ascensão do Hugo Chávez como uma figura política, ela começou a partir dos anos de 1990. E o Hugo Chávez ele era paraquedista do exército venezuelano e membro do movimento bolivariano revolucionário, e que era chamado de MBR-200. Esse MBR-200 ele era um grupo revolucionário de esquerda, tá certo? Que tinha como um grande objetivo a tomada do poder na Venezuela. O Chávez e os membros desse grupo, eles organizaram um golpe contra a presidência do país, que aconteceu em 1992. E nessa ocasião, o presidente era o Carlos Pérez, e o golpe, que contou com a participação do Chávez, ele fracassou. Então, assim como os outros participantes, ele foi preso. Mas em 1994, o Chávez ele foi anistiado, ou seja, ele recebeu um perdão pelo então presidente da época, que era o Rafael Caldeira, e resolveu então empreitar essa carreira política, desenvolver nesse ramo. Em 1998, o Chávez ele se lançou como candidato à presidência da Venezuela, e durante toda a sua campanha eleitoral, ele defendeu a necessidade de promover mais justiça social na Venezuela, por meio do principal produto da economia do país, que era o petróleo, perdão. O Chávez ele venceu a eleição em 98 e no ano seguinte ele assumiu a presidência do país. E ele ficou na presidência por 14 anos, foi um período duradouro. E ao longo de todo esse período, o Chávez ele venceu eleições em 2000, 2006 e 2012, além da vitória que aconteceu em 98. Ou seja, a população da Venezuela, eles de fato acreditavam que o Chávez estava fazendo bem para eles, por conta dessas reeleições. Durante o seu governo, o Hugo Chávez ele realizou um amplo processo de distribuição de renda na Venezuela.
Além disso, o PIB, o Produto Interno Bruto do país, ele aumentou, o número de pobres no país ele caiu, a mortalidade infantil também foi reduzida. E apesar de ter tido distribuição, ter tido sucesso na distribuição de renda, o governo chavista ele contribuiu para o enfraquecimento da democracia no país. Entre as razões realizadas por Chaves que contribuíram para o enfraquecimento da democracia, está o aparelhamento do Supremo Tribunal, que aconteceu quando o então presidente aumentou o número de juízes de 20 para 32 e nomeou 12 deles. E eles eram defensores do seu modo de governo. Além disso, o Chaves ele perseguiu opositores e também procurou, por meio de reformas na Constituição, se manter no poder. Ou seja, vendo de longe, a gente achava que o Chaves, por ter se mantido tanto tempo no poder, ele tinha sido de fato um presidente que tinha agregado valores para a Venezuela. No entanto, ele estava dando aquele jeitinho por trás dos panos para que ele conseguisse se manter na presidência e perseguindo opositores e enfraquecendo a democracia do país, o que foi muito preocupante, porque a Venezuela sempre careceu de um líder que se posicionasse frente a todas as peculiaridades desse país. Dentre essas peculiaridades, como eu disse para vocês, é o petróleo, de fato. As contradições do governo do Hugo Chávez, elas criaram uma forte divisão na Venezuela, porque por meio das ações de distribuição de renda, o seu governo ele conseguiu conquistar uma massa de pessoas que fornecia um forte apoio. Só que apesar disso, o governo do Chávez ele também criou uma oposição bastante radicalizada, que não tinha um pudor assim de usar a força. Então eles não tinham esse medo de, de lidarem com os conflitos utilizando da força, daí a ditadura, como a gente fala, que aconteceu em 2002 para retirar ele do poder. Ou seja, realmente foram movimentos preocupantes que aconteceram no país. Depois que o Chaves faleceu em 2013, o país ele passou a ser governado provisoriamente pelo vice, que era o Nicolás Maduro. E em 2013, esse foi escolhido oficialmente como presidente do país, porque ele venceu as eleições que foram realizadas naquele ano. Desde que o Nicolás Maduro ele assumiu a presidência, a situação da economia e da política venezuelana, elas agravaram consideravelmente. Daí foi o que eu trouxe para vocês. Eu dividi essa crise na Venezuela em dois momentos distintos para a gente poder compreender. Primeiramente, é a crise econômica, que eu vou falar para vocês agora, e depois, em um segundo plano, a crise política. No primeiro ponto, para a gente abordar essa crise da Venezuela, é a crise, a gente visualizar pela parte econômica, de fato, que atingiu em peso a partir de 2014 o país. Com grande raiz dessa crise, houve a desvalorização do petróleo no mercado internacional. Com a deflagração dos preços, a distribuição de renda no país ela ficou muito enfraquecida, porque o petróleo realmente era uma fonte que movimentava a economia da Venezuela. Isso daí teve grande impacto na economia do país, porque o petróleo era a principal fonte de riqueza desde o começo do século XX. E a Venezuela ela é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, que eu coloquei no slide anterior. E ela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Por isso que tantos países focam seus olhares na Venezuela, por conta dessa riqueza. Os ganhos sociais que aconteceram nela durante o governo chavista, eles deram-se exatamente por meio dos lucros que o país ele obtinha com a exportação do produto, do petróleo. Só que o que aconteceu? O principal problema desse cenário é que essa riqueza em petróleo ela não foi utilizada pela Venezuela como um propulsor assim, para diversificar a economia do país. E isso fez com que ela se tornasse extremamente dependente das commodities, como eu também coloquei no slide anterior. E com os lucros do petróleo, a Venezuela importava tudo que não era produzido para a sua economia. Quando o barril do petróleo ele se desvalorizou a partir do ano de 2014, a economia da Venezuela ela começou a se desmontar, desmoronar. Só para a gente ter uma ideia, o barril de petróleo ele valia cerca de 111 dólares em junho de 2014. Só que em janeiro de 2015, esse valor tinha caído para 48 dólares.
foi uma queda brusca e repentina, e isso daí afetou diretamente toda a parte econômica do país, principalmente as commodities. E tamanha redução, ela impactou profundamente nessa economia do país, porque as suas receitas, elas foram reduzidas drasticamente também, o que forçou a reduzir as suas importações. A Venezuela já não conseguia mais importar aquilo que não era produzido no país, o que causou um déficit muito grande. Com menos importações, o mercado venezuelano ele começou a sofrer com a crise do abastecimento, e itens básicos como remédios, alimentos e até mesmo papel higiênico começaram a faltar no país. Como resultado dessa redução no valor do barril do petróleo, o PIB nacional ele caiu cerca de 4% no ano de 2014. E para agravar essa situação ainda, a estatal que explora o petróleo do país, ela começou a produzir menos petróleo. E isso foi um resultado direto da falta de investimento nas empresas, que passou a sofrer com o sucateamento, perdão, das suas instalações. E a crise da economia na Venezuela, ela não é resultado somente da queda do valor do petróleo. A economia do país também sofreu com as estatizações em massa, que foram as privatizações, as quais foram realizadas ao longo dos anos do governo chavista, e contribuíram para o desaquecimento assim, da economia, porque grande parte dessas empresas que foram estatizadas, elas perderam a sua produtividade. Além disso, os economistas eles apontam que essa crise também foi causada pela política de manipulação da taxa de câmbio para controlar os preços. E tal situação econômica ela se agravou com o início das sanções impostas pelos Estados Unidos, mas a gente percebe que essas estão longe de ser, de fato, raiz do problema. O declínio da economia venezuelana ela impactou diretamente a vida dos cidadãos do país, porque o que era básico para a sobrevivência, os alimentos, eles começaram a desaparecer e tiveram seus preços aumentados bruscamente. E para a gente entender melhor o real impacto da crise na Venezuela, eu trouxe aqui alguns dados para vocês. Além do PIB ter diminuído drasticamente, o salário mínimo na Venezuela ele corresponde atualmente a R$ 77. A pobreza extrema ela saltou de 23% para 61% em 2017. A inflação registrada no ano de 2018 foi de 1.300%, muito maior do que, inclusive, a gente tem no Brasil, que já são altos impostos e as taxas que a gente paga de importação e exportação. E essa crise econômica da Venezuela e todo o seu impacto sobre a população do país fizeram com que milhões de pessoas elas buscassem refúgio nas Nações Unidas. Como mencionado, quase 3 milhões de venezuelanos eles abandonaram o país, e a estimativa para o fim de 2019 é de que esse número tivesse alcançado o total de 5 milhões, o que é muita coisa se a gente parar para pensar. Em contraponto, a gente tem a crise política. Como eu disse para vocês, foram dois momentos distintos. Além da crise econômica, a Venezuela ela sofre com uma crise política que ocorre desde o falecimento do Hugo Chávez, que foi em 2013. Durante os anos do governo do Chávez, como eu disse para vocês, já havia muitos distúrbios causados pela radicalização da oposição no país, e também pelas tentativas do Chávez de se manter no poder, aquele jeitinho que eu disse para vocês. Em 2002, o Chávez ele já havia sofrido uma tentativa de golpe, que foi organizada por parte do empresariado e dos militares do país. E depois disso, esse então presidente ele começou a aparelhar o governo e a corroer a democracia, de fato. A guinada autoritária, por sua vez, ela aconteceu durante o governo do Nicolás Maduro. De fato, quem foi o ditador, quem empregou regras, quem fragilizou a democracia mais do que ela já estava fragilizada e utilizou-se da força para se manter no poder, foi o Nicolás Maduro. Quando ele assumiu a Venezuela, a crise econômica ela estava apenas no início, mas a existência da crise econômica ela reforçou a atuação da oposição contra o novo presidente. E isso fez com que ele se aferrasse ao poder e se utilizasse da postura mais autoritária para se sustentar e combater essa oposição. Um dos principais passos da oposição contra o Maduro foi a realização de um referendo revogatório de mandato do presidente. O Conselho Nacional Eleitoral do país, no entanto, ele agiu para barrar essa realização do referendo.
A pressão sobre o Maduro ela aumentou consideravelmente a partir de 2015, que foi quando a correlação de forças no legislativo ela se alterou. E isso aconteceu porque naquele ano a maioria dos parlamentares eleitos eles pertenciam à oposição. O Maduro então ele tentou enfraquecer o poder da atuação do legislativo e para isso ele resolveu convocar uma constituinte, a fim de elaborar uma nova constituição para a Venezuela, novamente tentando burlar as regras para tentar se manter no poder, como a gente já havia visualizado no governo do Chaves. Essa oposição acusou o Maduro de convocar uma constituinte única, exclusivamente com o objetivo de enfraquecer a Assembleia Nacional e a instituição que representa o legislativo na Venezuela. Em represália a isso, a oposição ela simplesmente não lançou nenhum candidato para disputar o cargo na Constituinte. Enquanto toda essa disputa política acontecia, as ruas do país elas foram tomadas por manifestantes que lutavam contra esse autoritarismo do Maduro. Provavelmente vocês devem ter visto alguns desses movimentos. E a reação do governo foi a de reprimir com violência essas manifestações, por conta desse viés mais autoritário que eles tinham. Os opositores do governo eles começaram a ser perseguidos e presos, e as denúncias de tortura e execução de opositores de Maduro começaram a se espalhar. Em 2018, foi realizada uma nova eleição presidencial, e o Maduro, claro que ele concorreu, e ele venceu contra o Falcón, com cerca de 68% dos votos, o que era absurdo para aquela época, para aquele tempo, porque ele vinha tendo comportamentos e posições muito autoritárias, o que estava dificultando muito o caminhar da democracia. Essa eleição, porém, a gente vai perceber que ela não foi reconhecida pela oposição da Venezuela e nem por outras nações, sobre a alegação de que a vitória do Maduro ela se deu por meio de fraudes eleitorais. O último grande episódio da política venezuelana ela aconteceu em janeiro de 2018, que foi quando o Juan Guaidó, que era líder da Assembleia Nacional, ele autoproclamou-se presidente interino do país. E a declaração do Guaidó ele foi acompanhada do reconhecimento de uma série de países, como os Estados Unidos. O próprio Brasil reconheceu o auto-reconhecimento da presidência dele, a Espanha. E o Maduro, por sua vez, ele não reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela. A situação, hoje em dia, ela segue indefinida, porque o Maduro conta com reconhecimento de alguns países, como a Rússia e a China, e o Guaidó ele conta também com reconhecimento de outras nações, como as que eu citei anteriormente. A manutenção do Maduro no poder acontece única e exclusivamente porque ela conta com o apoio dos militares, por conta justamente dessa pegada autoritária, desses meios violentos para se manter no poder. E a situação ela segue tensa até os dias atuais, porque os Estados Unidos eles não descartaram a possibilidade de uma intervenção militar no país. E isso tem contribuído para aumentar os desgastes das relações entre a Venezuela e seus vizinhos, como o Brasil e a Colômbia, por exemplo. Porque ambos esses países que apoiam o fim do regime do Maduro, por conta do pacto que existem entre esses países sobre justamente não haver represálias ou movimentos autoritários. Recentemente, o governo venezuelano ele decretou o fechamento da fronteira do país com a Colômbia e com o Brasil. Isso aconteceu porque a Venezuela se nega a receber ajuda humanitária. Enquanto está todo mundo passando fome no país, ela simplesmente está fechando as fronteiras e não deixando que nada entre, alegando que isso seria, na verdade, uma justificativa para uma intervenção americana no país. E o fechamento da fronteira levou a pequenos confrontos da população local com os militares venezuelanos. Até o presente momento, a fronteira ela segue fechada e a situação da Venezuela ela é de fato indefinida. O governo Maduro ele é considerado insustentável por analistas internacionais, mas uma intervenção americana no país também é considerada inviável, porque violaria, aliás, a soberania do território venezuelano, além de ser taxada como um mecanismo para que os países eles tenham acesso à produção petrolífera na Venezuela. E a transição democrática, ela segue sendo a única solução possível para a crise que se instalou no país. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem das manifestações que aconteceram na Venezuela e que ainda a gente consegue ver
não tem sido muito visado na mídia atualmente por conta de que outros temas eles tomaram a frente, como a crise dos refugiados. Mas é muito interessante a gente perceber que os temas eles se vinculam, eles têm o mesmo viés, porque essa crise gerou a migração de diversos habitantes do país para outros países, configurando justamente a crise dos refugiados. Pessoal, como eu disse para vocês, esse é um tema muito tranquilo, é muito atual, não tem muito peculiaridade, porque a própria história dizendo para a gente que o autoritarismo de fato não serve para nada, que governos que são autoritários, eles não tendem de toda forma o reconhecimento, e que muitos outros países e nações vizinhas, elas repudiam esse tipo de atitude, como o próprio Brasil e os Estados Unidos. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Esse é um tema muito recorrente, eu acredito de fato que vai estar presente no Enem, no vestibular de vocês, porque, como eu disse, a Venezuela ela continua com a fronteira fechada, e isso dificulta muito as ajudas humanitárias de outros países, enfraquecendo essas alianças que existem entre os países vizinhos. Certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Ficou tudo bem esclarecido sobre isso? Eu vou disponibilizar para vocês os slides. Eu vou fazer um resuminho também a respeito dessa matéria, para ficar mais fácil para vocês acompanharem com as palavras-chave. E eu encontro vocês na quarta-feira com a nossa aula de literatura, tá certo, pessoal? Eu agradeço pela atenção. Bons estudos para vocês e uma boa noite, tá certo?